Fala, investidor. Pessoal, será que agora seria o melhor momento para a gente investir em renda fixa ou seria mais interessante a gente reforçar os nossos aportes em algumas ações, aumentando a nossa exposição em renda variável? Bom, nesse vídeo eu vou explicar muitos detalhes para você que me levam a crer que agora é o momento ideal para a gente montar a posição em ativos de valor e carregar para o longo prazo. Vou mostrar para você por A mais B que talvez quem está investindo majoritariamente em renda fixa talvez esteja cometendo um grande erro. Lógico que eu vou oferecer para você os subsídios que reforçam o meu ponto de vista. Se esse vídeo te ajudar, pessoal, peço que você fortaleça o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo. Inicialmente, pessoal, eu queria destacar para vocês que o nosso Ibovespa está acumulando a queda de 16% nos últimos 12 meses. Eu estou falando para você que quem investiu em ações no último ano provavelmente está com uma rentabilidade negativa. Em contrapartida, pessoal, quando a gente vem no site da corretora, a gente percebe que existem títulos de renda fixa privada, ou seja, CDBs, entregando um retorno de 15,75% ao ano. Então, é realmente algo tentador, né? A maioria das pessoas agora elas vão vender os seus ativos, muitas vezes até mesmo no prejuízo, para garantir um retorno de 15,75% ao ano, garantido pelo FGC. Tá? Mas existem alguns detalhes muito importantes que os investidores iniciantes não estão vendo e talvez agora eles estejam sim cometendo um grande erro. Pessoal, primeiro ponto extremamente importante para a gente entender se seria melhor alocar na renda fixa ou na renda variável é compreender qual que é a dinâmica da taxa Selic através do tempo. Tá? Então, como a gente percebe, a taxa Selic ela é um instrumento do cupom que ela vai ser utilizada amplamente para conter a inflação na economia brasileira. E a gente percebe que essa taxa, pessoal, ela já foi muito maior no passado. Então, você pega aqui o ano de 2003, essa taxa chegou a 26% ao ano. No ano de 2006, 18,98% ao ano. E quando a gente analisa essa taxa numa perspectiva de longuíssimo prazo, a gente percebe que ela vem, na verdade, caindo ao longo do tempo. Porque a inflação, pessoal, apesar dela estar um pouco alta, ela vem se arrefecendo muito ao longo dos anos. Então, a gente percebe que no passado, né, teve aquele período de hiperinflação, mas ao longo do tempo a economia ela vem desenvolvendo várias dinâmicas para que essa inflação seja contida. E com isso a taxa ela tende também a acompanhar essa queda da inflação, como a gente pode perceber nesse próprio gráfico aqui. Então muitas vezes você está alocando na taxa Selic atualmente, né, recebendo uma remuneração de 13,75% ao ano, mas pode ser que futuramente, com a queda da inflação, com a economia mais controlada, essa taxa ela volte aqui para casa dos 6, dos 7, dos 5. Quando isso vai acontecer, a gente realmente não sabe. Entretanto, a tendência, como a gente pode ver, é de que essa taxa Selic ela venha caindo ao longo dos anos. Só quando você aloca os seus recursos num CDB, você tem dois pontos muito negativos. O primeiro deles é que você não tem liquidez, então o dinheiro vai ficar travado até a data do vencimento. Então, no caso desse CDB de 15,75% ao ano do Banco Master, a gente está falando que o investidor só vai conseguir reaver esse recurso em 10 de fevereiro de 2029. Então, a gente está falando aqui, pessoal, de praticamente 7 anos. E dentro de 7 anos, muitas coisas podem acontecer. Pessoal, o segundo ponto muito negativo do CDB é o fato de que esses bancos pequenos que estão emitindo dívidas a uma taxa de retorno altíssima, eles têm uma possibilidade maior de quebrar no longo prazo, como já aconteceu recentemente com o BRK e o Portocred. E nesse caso, pessoal, você consegue sim ser assegurado até 250 mil por CPF. Então, se você é um investidor que já tem uma quantidade maior de recursos, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque se você ultrapassar a cifra de 250 mil, você corre o risco ali de sofrer um calote. Bom, pessoal, então considerando esses pontos, primeiro deles, que a taxa Selic deverá se manter num patamar muito baixo nas próximas décadas. Além disso, a questão dos CDBs, né, que dá para você ter um retorno um pouco acima da Selic, eles têm o problema da liquidez e tem o problema da insolvência dos bancos. Então, considerando essa perspectiva, eu vou explicar para vocês por que eu prefiro atualmente investir em ações. Vou apontar para vocês exatamente o detalhe que me leva a acreditar que as ações elas conseguem entregar retornos muito maiores do que a renda fixa no longo prazo. Pessoal, para que você entenda por que eu estou investindo atualmente em ações e não em renda fixa, eu vou trazer dois detalhes muito interessantes que eu tenho certeza que vão te impressionar aqui nesse estudo que eu fiz recentemente nas ações de Itaúsa, onde eu simulo um investimento de R$100 mil nas ações de Itaúsa em janeiro de 2010, tá? Permitindo que o investidor comprasse 12.033 ações de Itaúsa. Tá? E o que esse investidor fez, pessoal? Na real, ele tirou do bolso dele apenas R$100 mil. O reinvestimento feito nas ações foi apenas com os dividendos pagos pela própria empresa. Então ele ia recebendo os dividendos ao longo do ano e quando chegava em dezembro do ano corrente, ele recomprava a maior quantidade de ações que ele conseguisse com o dividendo que ele recebeu. E o que aconteceu nessa dinâmica aqui, pessoal? A gente percebe que no primeiro ano ele recebeu muito pouco de dividendo. Tá? Então a Itaúsa pagou 39 centavos por ação e permitiu que o investidor recebesse aqui R$ 4.680 em dividendos da ação de Itaúsa. E a gente sabe que o investidor colocou R$100 mil, então o dividend yield dele que foi de apenas 4%, um dividendo muito baixo.
mas a gente começa a perceber que a bola de neve acontece a partir do momento que o investidor ele vai reinvestir nos proventos. Então ele recebe os proventos e todos os anos ele vai comprando mais ações. E o que acontece ao longo do tempo? A gente percebe que o dividend yield da Itaúsa ele vai crescendo ao longo do tempo, pessoal. Não é aquele crescimento linear, mas se você pega, né, no passado ela pagava 39 centavos, 41 centavos, foi para 53 centavos e quando chega no ano de 2019, ela chega a pagar R$ 1,19 por ação. E chegou no ano de 2019 e esse investidor, pessoal, depois de ter reinvestido os proventos ao longo dos anos e recebido também várias bonificações da Itaúsa, quando chega no ano de 2019 ele recebe nada mais nada menos do que R$ 39.670 em dividendos. Então a gente está falando aqui que ele recebeu um retorno de 39% em cima do capital inicial investido. Então o investidor colocou apenas R$100 mil em 2010 e já recebeu aqui R$ 39.670 em dividendos num único ano. Então perceba aqui, pessoal, a potência dos juros compostos atuando no patrimônio do investidor. E o que acontece? Nos anos subsequentes, a Itaúsa ela reduziu bastante o payout dela, então a gente vê que o dividendo deu uma minguada. Mas mesmo assim, pessoal, se a gente considerar o número de ações que esse investidor conseguiu acumular com as bonificações e com o reinvestimento dos dividendos, mesmo a Itaúsa pagando um dividendo bem baixo, ele consegue uma renda passiva muito expressiva. Então, mesmo caindo muito payout no ano de 2021, que foi um payout de apenas 39 centavos da ação, ele conseguiu receber aqui R$ 15.528 em dividendos da Itaúsa. Então, a gente está falando aqui de 15% de retorno em cima do capital inicial investido. E olhando para o ano de 2022, onde o provento pago foi um pouquinho maior, ele consegue receber aqui R$ 26.598 em dividendos. Então, 26% em cima do capital inicial investido de R$ 100 mil. O que acontece aqui, pessoal? Esse aqui é justamente o fator yield on cost, tá? Então o dividendo recebido em função do preço que esse investidor pagou lá na ação lá atrás. E muita gente desconsidera isso. O problema, pessoal, é que para você conseguir enxergar essa dinâmica acontecendo demora muito tempo. Então muitos investidores eles vão esmorecer, eles vão ficar pelo caminho e eles vão migrar para a renda fixa, tentando garantir ali os seus 12%, 13% ao ano. Mas como eu mostrei para vocês, a Selic ela é uma taxa dinâmica, então ela pode ser reduzida ao longo do tempo e eu mostrei para vocês que ela vem sendo reduzida. Então em cenários onde a inflação ficar mais baixa, né, a gente tende a ter também uma taxa Selic muito mais baixa. Em contrapartida, o investidor que continua investindo em ações, ele tem a renda passiva sempre crescente, tá? Porque as ações elas tendem a crescer os lucros e esse crescimento de lucros é repassado para o acionista na forma de dividendos, de bonificações, que a gente percebeu que a empresa bonificou bastante, e também de recompra de ações pela própria companhia. Pessoal, falando em critérios de valuation, quando a gente pega os múltiplos históricos da Itaúsa, a gente percebe que o preço justo dela deveria ser algo na casa dos R$ 13,25. Entretanto, atualmente a empresa está sendo negociada a R$ 7,89, tá? Isso me fez fazer um aporte bastante grande em Itaúsa nesse mês. Então comprei 200 ações a R$ 8,00, depois comprei mais 426 ações pagando R$ 7,89. Pessoal, e analisando aqui o gráfico da cotação de Itaúsa, desde o ano de 2019 até agora, início do ano de 2023, a ação vem acumulando a queda de 38%, uma ação que tem pagado poucos dividendos nos últimos 2 anos e uma ação que não está entregando uma boa valorização, afugentando muitos investidores que estão migrando para renda fixa ou para ações do setor elétrico buscando maiores dividendos. Entretanto, pessoal, quando a gente analisa o gráfico da Itaúsa aqui extrapolando para um período de 23 anos, a gente percebe que a Itaúsa, na verdade, ela entregou um retorno muito acima do Ibovespa e do CDI, tá? Então, enquanto o Ibovespa no período de 23 anos entregou um retorno de 544%, a gente tem o CDI entregando 1.282% e a Itaúsa entregando um retorno de 4.357%. Então, quem investiu R$ 100 mil em Itaúsa lá nos anos 2000, agora teria 4.357.000 se a gente considerasse aí, as bonificações, a valorização e o pagamento de dividendos. Então, quando você olha só o gráfico da Itaúsa do ano de 2020 em diante, a gente percebe que a Itaúsa está praticamente que lateralizada, só que quando você considera as bonificações, reinvestimento de proventos, valorização do ativo dos últimos 23 anos, percebe que a Itaúsa entregou sim um excelente retorno para os seus investidores. Lembrando que a gente está falando aqui de uma empresa extremamente sólida que cresce a sua lucratividade ano a ano. É uma empresa que historicamente remunera o seu acionista com um payout entre 30% e 40%. Entretanto, atualmente a empresa está passando por um momento de crescimento, então ela está investindo em diversas outras empresas, comprando participação em empresas geradoras de caixa e voltadas para setores perenes, como a Copa Energia, a NTS e a Egea. Eu vejo futuramente, pessoal, uma perspectiva muito positiva para os dividendos de Itaúsa. Eu entendo que nos próximos 2 anos, esse dividendo deve ficar na casa dos 6%. Então, pessoal, apesar de a gente comparar o dividendo atual da Itaúsa de 6% com uma renda fixa que paga 15,5% ao ano, a gente talvez, vai tomar uma decisão errônea de estar investindo na renda fixa. Mas quando você analisa essa planilha aqui mais detalhadamente, você percebe que quando você vai acumulando quantidades maiores de ações, chega um determinado momento no futuro que
que o dividend yield que você vai receber em função do preço que você realmente pagou na ação, ele cresce demais, tá? Então ele supera em muito a renda fixa. Então quem investiu R$100 mil lá no ano de 2010 recebeu um dividend yield em cima do patrimônio inicial investido de 39% no ano de 2019. E lembrando que nesse ano de 2019 a taxa Selic estava nas mínimas, pagando algo em torno de 4% e 5%. O investidor recebeu aqui 39% em função do capital inicial investido. Então, pessoal, considerando todos os aspectos citados nesse vídeo, de que a taxa Selic ela deve se manter baixa nas próximas décadas, o fato do risco maior aqui é nos CDBs, lembrando que esse CDB é limitado a R$250 mil, eu prefiro muito mais reforçar minha posição em empresas de altíssimo nível de qualidade que estão negociando a múltiplos ridiculamente descontados. Então estou aproveitando o momento atual para comprar mais ações. A minha visão atualmente, pessoal, nesse mercado de baixa, com várias ações extremamente descontadas, é de acumular quantidade de ações. Tá? Eu não estou olhando para o crescimento patrimonial agora. Eu entendo que esse crescimento patrimonial ele vai acontecer no futuro, porque eu vou ganhar em várias frentes, tanto na bonificação como na recompra de ações que está acontecendo. A gente viu o Bradesco recomprando 16 milhões de ações recentemente, e também no dividendo futuro, que vai crescer bastante, já que a Itaúsa está investindo em várias empresas de setores perenes, geradoras de caixa. Bom, meu amigo, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se ele foi, eu peço que você deixe seu like, fortaleça o nosso trabalho e também se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.